Louvado seja o nome de Deus por toda a sua graça, misericórdia, que constantemente nos é concedida. É uma alegria poder estar aqui com meus irmãos neste momento especial de busca e crescimento espiritual, para orarmos juntos, bem como também para meditarmos na palavra do Senhor. Então, mais uma vez, irmão Dileno, irmã Joana, nossa gratidão pelas orações que desta sala fluem para o altar de Deus em nosso favor, em favor de muitos do nosso distrito também, e por essa igreja que se reúne aqui constantemente, continuamente, para poder manter essa chama da comunhão, da busca viva nos corações de todos os que participam desses momentos especiais. Meus amados, nós estamos hoje aqui para mais uma vez meditarmos e eu gostaria de convidá-los para que assim possamos fazer, para que possamos meditar na palavra de Deus. E nesse contexto agora nós vamos falar, nós vamos meditar com base num texto bíblico que se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo aos, a Timóteo. Segunda de Paulo a Timóteo. Na verdade, nós vamos ler esse texto, mas nós não vamos abrir ele agora. Vamos abrir primeiro o Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 12, para que nós possamos, então, refletir na palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 12. A proposta, irmãos, nossa reflexão aqui é falar sobre a comunhão, a aliança de amor. Nós vamos começar com base nesse texto. Então, o texto bíblico fala o seguinte: Evangelho de Mateus 24, verso 12, diz o seguinte: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Queridos, se não for o amor, qualquer relacionamento de comunhão, ele é inexistente. Logo, observamos através da palavra de Deus a grande necessidade e importância da experiência do amor verdadeiro presente em cada relacionamento e em especial no relacionamento de comunhão. Existe, a comunhão humano-divino no âmbito espiritual, de elevação espiritual, e existe também a comunhão interpessoal, que forma as amizades, que formam o casamento duradouro, que formam os relacionamentos saudáveis. E em todos esses ambientes relacionais de comunhão, o amor, ele é necessário. O amor, ele é exigido. Diante disso, ao observarmos aquilo que nós estamos vivenciando hoje, com base no texto que acabamos de ler, o próprio Cristo ele fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, de quase todos, esfriará. Interessante é que a palavra de Deus ela apresenta aqui que tipo de amor está esfriando no coração humano. A palavra aqui, amor, ela é a tradução da palavra ágape. Então, o amor ágape está esfriando no coração da humanidade. E por se esfriar esse amor, os relacionamentos de comunhão, eles estão se destruindo, se acabando, se dilacerando, fragilizando-se, pouco a pouco. Em especial, o relacionamento de comunhão entre o ser humano e Deus, que é diluído, que é perdido por conta da falta, do enfraquecimento também desse amor. Em consequência desse esfriamento do amor, ocorre aquilo que o apóstolo Paulo apresenta na segunda epístola a Timóteo. Eu gostaria de convidar meus irmãos a abrir segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, que diz o seguinte: segunda Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade,
negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Queridos, o esfriamento do amor, a perda desse amor colocado por Jesus no Evangelho de Mateus, provoca aquilo que, exatamente isso que nós acabamos de ler aqui na segunda epístola de Paulo a Timóteo. O que é o contrário do amor? O inverso do amor é o egoísmo. E é exatamente esse o ponto que inicia essa lista de pontos negativos que estariam presentes na experiência nos últimos dias, na vida das pessoas, da humanidade. Interessante, irmãos, é que quando nós olhamos para esse texto, né, quando nós paramos para refletir nesse texto, nós podemos parar e nos perguntar: para que momento esse texto, esses versos, eles estão relacionados, eles estão aplicados? Para que época? O próprio apóstolo Paulo, ele fala, né, que sabe, porém, isto nos últimos dias. Ou seja, que últimos dias são esses? Seria um tempo posterior à experiência do próprio apóstolo ou seria uma experiência vivenciada por ele próprio? Nós sabemos que os últimos dias, eles já existiam desde o início da Igreja Apostólica e duraram até 1798. A partir de 1798, começamos um novo momento, o tempo do fim. E quando olhamos para a realidade do Império Romano, na época do apóstolo Paulo, tudo isso aqui já era uma prática, infelizmente, comum na experiência daqueles que estavam distantes de Deus, na experiência daqueles que estavam vivendo a sua vida desregrada, distante do Senhor e sem o amor que ele deseja colocar em cada coração, em cada mente, em cada vida. Então, isso aqui não era uma realidade posterior àquela que o apóstolo estava vivendo. Já era uma experiência vivida por ele. Ele percebeu, ele vivenciou, ele viu na prática tudo isso acontecendo. Alguns podem pensar o seguinte: não, esse texto aqui é uma realidade para o tempo futuro. Mas o que nos deve chamar a atenção e nos assustar é que esta era uma prática para o tempo já do apóstolo. E como ela se relaciona a cada um de nós hoje? Interessante, irmãos, que o texto ele começa falando que os últimos dias seriam tempos difíceis, pois os homens seriam egoístas, ou seja, não teriam o amor que Cristo falou que haveria de se, de se perder no coração das pessoas por se multiplicar a iniquidade. Interessante que no século XIII, Tomás de Aquino, ele apresentou aquilo que é conhecido como os sete pecados capitais. E esses pecados capitais têm esse nome, né? Pecados capitais, porque capitais vem de cabeça. Os pecados que encabeçam outras séries de pecados, de comportamentos vis. E ele citou, né, que os sete pecados capitais seriam a vaidade, a avareza, inveja, ira, a luxúria, gula e a assídia, o desânimo que muitas vezes toma conta das pessoas. Então, esses aqui são, para Tomás de Aquino, os pecados capitais, os pecados cabeças. Só que o interessante é que, na lista que o apóstolo Paulo traz aqui, na segunda carta a Timóteo, o que é que encabeça a lista que ele apresenta? É exatamente o egoísmo, ou seja, o contrário, o inverso daquilo que é o amor. É o amor proposto por Deus para cada um de nós, ou seja, filautos. Filautos encabeça a lista. E o que é o filautos? É o amor que ama a si mesmo. É aquele que ama a si mesmo. É isso o que desencadeou e que desencadeia os muitos outros problemas que aqui são apresentados nessa lista. E aí a lista, ela segue apresentando aqui
os resultados, suas consequências diretas, né, relacionadas ao filautos, ao amor de si mesmo. Aí vem a avareza, o amor genuíno, aliás, o amor, os amantes do dinheiro. Aí segue a jactância, que é a confiança nas suas próprias capacidades, a altivez, ou seja, o desafio dos recursos divinos e o direito de seus semelhantes. Tudo isso relacionado ao problema inicial, Filautos, egoísmo. O texto ele segue apresentando a lista, a arrogância, a soberba, a blasfêmia. Perceba que tudo isso está relacionado, irmãos, às questões daquilo que vem primeiro, o egoísmo. Nós sabemos que o egoísmo, ele introduziu, né, no coração da humanidade desejos, vontades, sentimentos que a partir de então vão tomando suas formas e vão destituindo o homem cada vez mais daquilo que ele era originalmente, ou seja, a imagem moral de Deus. Então, isso vem gerando, vem provocando os resultados danosos de deformidade, deformação da experiência de caráter humano. O apóstolo traz a questão dos blasfemadores ou caluniadores, né? Também a desobediência aos pais. Interessante, irmãos, que quando é falado aqui de blasfêmia, né? De calúnia, ou vamos colocar aqui também o falar danoso, o falar de outro, faz sentido a gente refletir no que o Tiago ele apresenta na sua carta, né? Tiago ele fala da língua, né? Da língua, do problema da língua. E quando se fala mal de alguém, lá em Tiago, o que é que se percebe de maneira muito clara? É que 3 pessoas morrem quando alguém se propõe a falar mal, a usar a sua língua contra outra pessoa. Morre quem está falando, morre a pessoa de quem se está falando, e é morto também a imagem de Deus. A imagem de Deus naquela pessoa está sendo cada vez mais destruída. Então, perceba que existe um projeto, né? Existe um projeto do inimigo. E o projeto do inimigo é levar, né? Nos levar a parecer cada vez mais com quem ele é. Interessante que quando o apóstolo Paulo aqui traz a ideia dos caluniadores, a palavra da qual é traduzida, né, e se traduz caluniador, é a palavra diaboloi, de onde se origina a palavra diabo. Ou seja, o inimigo ele tem como objetivo, como proposta, se contrapor ao plano de Deus, que é restaurar a imagem dele em cada um de nós. Uma vez que houve a intromissão do pecado, houve a perda desta imagem, da imagem moral de Deus. E o projeto do Senhor, mediante o plano da redenção, é nos levar de volta a ter essa imagem reconstruída pelo Espírito Santo em cada um de nós. Por sua vez, o inimigo ele tem um projeto que se contrapõe ao plano de Deus, que é de nos levar a nos parecer cada vez mais com quem o próprio inimigo é, ou seja, em diabos, em demônios. Esse é o projeto do inimigo, tornar o ser humano parecido com demônios, assim alcançando a própria imagem daquele que deturpou, que deteriorou e que tenta constantemente nos levar para o lado contrário daquilo que é o plano de Deus. Quando nós olhamos aqui para essa lista do apóstolo Paulo, irmãos, o que nos deve assim chamar a atenção, nos assustar, é que essa lista, ela começa falando, sabe, porém isso, nos últimos dias os homens serão. Que homens? A palavra homens aí, ela vem do termo antropoi, e a ideia inclui toda a humanidade. E se inclui toda a humanidade, isso também se relaciona à própria igreja, a nossa própria realidade como igreja. Ou seja, de modo geral, nós, toda a humanidade, o próprio cristianismo,
A religiosidade, ela é colocada dentro desse bojo que aqui é apresentado pelo apóstolo Paulo. É isso que deve nos chamar a atenção. Essa palavra não é uma palavra para o mundo lá fora. É uma palavra que é direcionada para a própria realidade religiosa, para a nossa realidade de igreja. É interessante que na palavra nós encontramos aqui no verso 5 o apóstolo falando que uma das consequências, né, desse ponto inicial que foi o egoísmo seria o quê? Pessoas que teriam forma de piedade. Contudo, iriam negar o poder desta piedade. Quem é que tem forma de piedade? Quem é que busca ter forma de piedade e que nega o poder da piedade? A não ser aqueles que tentam viver uma experiência religiosa, quando na verdade a realidade é outra bem diferente. Isso aqui, deixado pelo apóstolo Paulo, coloca às claras a ideia de que essa mensagem é para a igreja, é para cada um de nós. Porque somos nós, religiosos, que podemos ter forma de piedade, aparentar uma realidade, uma condição que, na verdade, não condiz com a verdade. Ou seja, será apenas uma interpretação nossa de um coração enganoso, de uma realidade que não temos, que não vivemos, que não alcançamos. É exatamente isso que o apóstolo Paulo coloca aqui. E nos deve chamar a atenção, nos deve fazer pensar. Interessante que faz sentido, irmãos, a gente observar, né, que o apóstolo fala assim, ó, foge também destes, porque estes estariam presentes no contexto religioso, dentro das igrejas. Foge destes. Não se relaciona com esses, porque esses vão influenciar e enfraquecer o teu amor para comigo. O verdadeiro amor, o verdadeiro relacionamento será enfraquecido. Queridos, faz sentido observar a preocupação de Cristo, a declaração enfática de Jesus que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Faz sentido, porque é exatamente isso que é colocado aqui agora de maneira prática através das palavras do apóstolo Paulo. O contrário do amor que Cristo apresenta, que o Espírito Santo quer colocar em nosso coração, é o egoísmo. E o egoísmo desencadeia todos esses tipos de comportamentos. Quando a gente olha para uma outra lista bíblica, não de decadência, mas agora de virtudes, nós observamos que, da mesma forma como essa lista tem um ponto que a encabeça, que é o egoísmo, na lista de Gálatas, capítulo 5, verso 22, existe uma virtude que encabeça essa outra lista. Observamos aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia, né? Gálatas capítulo 5, verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que é que encabeça a lista de virtudes aqui de Gálatas? É exatamente o inverso daquilo que aconteceu lá em Timóteo. É o amor. O mesmo, a mesma palavra aqui, ágape, aparece. A mesma palavra que aparece lá em Mateus 24:12 é a palavra que aparece aqui. Deus está falando que o Espírito Santo, ele deseja colocar em nosso coração o amor ágape. É esse tipo de amor, irmãos, que está morrendo. A palavra não está falando de outro tipo de amor. É o amor ágape que está morrendo. É esse tipo de amor incondicional, esse tipo de amor de entrega, de altruísmo, que está se perdendo, que está morrendo e que está levando a um esfriamento e que está gerando egoísmo e os resultados deste egoísmo. Faz sentido agora a gente observar, a gente pensar aqui nos dois tipos de amores que existe.
Ou seja, existe o amor egoísta, mas também existe o amor altruísta, que é este amor ágape, não apenas o amor de irmãos para com irmãos, mas o amor incondicional, o amor mais profundo, o amor que se entrega, o amor que mantém os relacionamentos, o amor que mantém a comunhão. E nós sabemos, queridos, que existe motivações para o amor. Existe motivações que vêm de fora para dentro e de dentro para fora. O que é que motiva? O que é que move o teu amor, o meu amor? É aquilo que vem de fora ou aquilo que vem de dentro? Querido, o amor é sempre altruísta quando vem de dentro para fora. O amor é sempre egoísta quando vem de fora para dentro. Quando o estímulo ele é externo, geralmente quem ama não é feliz. Imagina só uma pessoa que trabalha em uma indústria, uma empresa, assalariado, mas que não é vocacionado para aquilo que está fazendo. Só vai haver um dia no mês em que essa pessoa será feliz. Somente o dia em que ela receber o salário dela. Os demais dias serão dias de infelicidade, porque não existe um estímulo de dentro para fora. É simplesmente um estímulo externo que não permite a felicidade e a realização. Irmãos, trazendo isso para a nossa realidade religiosa, o que é que nos mantém hoje na igreja? É o medo de sofrer a punição, o fogo de Malaquias? O que é que nos mantém na igreja? É a motivação de receber uma recompensa? Queridos, tudo isso, por mais que tenha o seu lado nobre, é motivação externa. E no dia que essas motivações externas elas forem atendidas, o que restará desse amor? O que ficará desse amor? Se o que mantém esse amor é uma motivação, é o desejo de receber algo, quando esse algo ele é conquistado, não existe mais motivo para amar, porque a base desse amor é o egoísmo. O que Deus está nos chamando a entender é que nós precisamos de amor que mantém relacionamentos. E amor que mantém relacionamentos é o amor construído, colocado em nosso coração pelo Espírito Santo. É esse amor que vem de dentro para fora e que não depende de estímulos externos. O fruto do Espírito é o amor, é o ágape. Se a Bíblia está falando que o fruto do Espírito é amor, então o Espírito Santo quer colocar esse amor no meu coração, no teu coração. E uma vez que ele existe, pronto. A relação que é estabelecida a partir deste amor, ela não ruirá. A comunhão que é estabelecida entre você e Deus, entre você e as pessoas, entre pessoas e pessoas, entre pessoas e Deus, permanecerá. O fato, irmãos, é que nós aprendemos a nos relacionar, a ter comunhão por interesse. Os relacionamentos hoje existem por interesse. Eu estou me relacionando com A, B ou C enquanto esta pessoa estiver atendendo aos meus interesses. Uma vez que essa pessoa não atende mais aos interesses, não existe mais relação, não existe mais relacionamento. Ou seja, o amor, ele acaba. Porque o amor egoísta, ele sempre acaba. Porque os estímulos externos também acabam. E uma vez que esse tipo de amor é frágil, leva a relacionamentos que se romperão, relacionamentos que não permanecerão. É por esse motivo que se faz tão importante, irmãos, nós compreendermos o que Cristo está falando para nós, o que o Espírito está falando para nós, colocando para nós o que de fato está acabando, qual é de fato o amor que está acabando. Nós sabemos que uma pessoa que ama e que não sabe por que ama, é porque ela está amando sem motivação externa. Agora, quando nós amamos
e sabemos por que amamos, a motivação, ela é externa, é amor egoísta e não vai durar. Todas as vezes que descobrimos o motivo pelo qual amamos alguém ou Deus, esse motivo torna esse amor egoísta. Sendo assim, meus irmãos, se não for o amor, não existe comunhão, não existe relacionamento entre o homem e Deus. Esse relacionamento, ele é rompido, ele está rompido. Se não for esse tipo de amor que a própria palavra coloca diante de nós, não existe relacionamento. Isso vale também, isso vale também para as relações interpessoais, casais. Se eu amo a minha esposa enquanto ela tem algo para me oferecer, um dia esse algo que ela tem para me oferecer não existirá mais. Logo, acabou o amor, acabou o relacionamento. Se eu amo as pessoas enquanto elas têm algo para me oferecer, é amor egoísta. Essa relação de amizade não vai permanecer. Sendo assim, nesta manhã, nesta madrugada, eu convido meus irmãos a refletirem nessas palavras de Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor, o ágape de quase todos esfriará. E lembrar que, uma vez que esse amor esfria, o resultado é o amor egoísta, que só pensa em si mesmo e que só se mantém enquanto é atendido. É esse tipo de amor egoísta que desencadeia todas aquelas séries de decadências, ciclos de decadência, que transformam o homem-diabo em demônio, que o destitui da imagem de Deus. O convite do Senhor para nós, nesta madrugada, é que nós venhamos orar pelo amor que o Espírito Santo deseja colocar em nosso coração, o verdadeiro amor, o amor que é a cola da comunhão e dos relacionamentos, o amor ágape. Diante disso, eu convido meus irmãos para que nós possamos orar a Deus. Vamos falar com Deus. Se você tem esse desejo de ter esse amor colocado no seu coração, fale com Deus. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor por se dispor a falar ao nosso coração e nos comunicar a necessidade que temos, o tipo de amor que necessitamos, que precisamos. Ó Deus, o amor está se esfriando, Pai. O amor ágape está se esfriando. Mas coloca esse amor em nós, Pai. Não deixa que ele morra em nosso coração. Não permita que nosso relacionamento contigo, com as pessoas também, se perca. Por favor, alimenta-nos, Pai amado, com o teu amor. Nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.